Bem-vindos ao nosso breve curso de 2 aulas sobre a vida intelectual. Pois bem, começarei de modo talvez inesperado para vocês. E começarei dizendo que tudo no mundo, tudo quanto existe, imita, cada um a seu modo, a Deus. Tudo quanto é, tudo quanto existe, imita a Deus. Com efeito, a pedra imita a Deus porque é. E Deus é, ou seja, Deus existe. A grama, o vegetal, imita a Deus porque é e vive. E Deus vive, além de ser. O animal imita a Deus porque é, porque vive e porque conhece. Mas de que modo ele conhece? Conhece sensitivamente, pelos sentidos tão somente. Vem depois o homem, que imita a Deus, sendo, por ser, por viver e por conhecer, mas seu modo de conhecer é o racional. Em seguida vem os anjos, e os anjos também imitam a Deus, porque são, porque vivem e porque conhecem, mas conhecem instintivamente, eles conhecem intuitivamente. E por último, na escala ontológica, vem o Criador de tudo isso, que é Deus mesmo, cuja inteligência, cujo intelecto não é nem racional, nem intuitivo como o dos anjos, senão que é produtivo. Deus é o único intelecto que, ao pensar, faz. O próprio pensamento é produtivo. Pois bem, pelo que se acaba de ver, o homem imita a Deus porque é, porque vive e porque conhece racionalmente. Ao dizer que o homem conhece racionalmente, eu o ponho como devido no degrau inferior da escada dos intelectos. O homem, que é um ente na fronteira entre o corpóreo e o espiritual, entre o animal e o racional, está na fronteira entre o corpóreo e o espiritual. O homem tem um modo de conhecer racional que é o ínfimo dos modos de conhecer. Vejam, acabo de dizer, Deus, ao pensar, produz. Seu próprio pensamento produz. E foi com esse mesmo pensamento que ele criou, que ele produziu as coisas de nada. Os anjos têm o que se chama espécies inteligíveis infundidas por Deus mesmo neles, no momento mesmo de sua criação. E com essas espécies inteligíveis, os anjos conhecem a essência das coisas num só relance, como num golpe de vista, num só ato, eles conhecem. Nós não. Racional, a inteligência racional, a inteligência humana, é uma inteligência temporal, diacrônica. Enquanto o anjo olha, entre aspas, olha para o homem e já capta sua essência, nós não. Temos de partir num processo de divisão da substância até a diferença específica do homem. Então, para que entendamos o homem, para que conheçamos sua essência, é preciso dizer que ele é uma substância vivente, sensível, racional. Substância vivente, sensitiva ou animal, racional. Daí que se diga que o homem é um animal racional. Pois bem, vejam que tudo isso implicou tempo. Ou seja, exatamente porque a inteligência humana não é intuitiva como a dos anjos, senão que é racional, ela é a mais débil das inteligências. É dos intelectos que existem no universo o mais débil, o mais frágil, aquele que tem mais dificuldade de penetrar a essência das coisas, de capturar a essência das coisas. E por isso mesmo é que nossos estudos têm uma circularidade. Já vou explicar isso. Ou circularidade ou espiralidade. É um estudo helicoidal, espiral, circular. Ele não é reto. Isso pelas próprias debilidades de nosso intelecto. Entendamos.
Suposto, pois, que a nossa inteligência, que o nosso intelecto é temporal, ele tem de ir de um princípio até uma conclusão, ao contrário dos anjos, que não precisam partir de um princípio para chegar a uma conclusão, não precisam partir do conhecido para chegar ao desconhecido, senão que captam as essências num só relance. O homem, então, é obrigado a conhecer as coisas dividindo seus estudos em uma infinidade, num grande número de ramos do saber. Pois bem, ainda assim, ainda supondo a inteligência racional como temporal ou diacrônica, o ideal seria que nós começássemos do alto. Começássemos de onde? Da rainha das ciências, ou a chamada metafísica. A metafísica tem 3 nomes. Metafísica porque vai além do físico, vai além do mundo corpóreo e natural que nos cerca. É também teologia, não a sagrada, não a revelada, mas é também teologia. Por quê? Porque trata a Deus. E é também filosofia primeira, porque estuda os princípios e as causas primeiras de tudo. Pois bem, ela é a rainha das ciências. Todas as outras ciências, vejam, uma breve digressão, um breve parêntese. Ciência igual a filosofia. Só a doença intelectual que começa no século XV é que foi capaz de separar ciência e filosofia. Bom, voltemos. A metafísica é que é a ciência ou filosofia por excelência. Ela é a sabedoria, ela é a ciência em sentido estritíssimo. Pois bem, se nossa inteligência não fosse tão débil, deveríamos começar por ela e iríamos descendo. Da metafísica, desceríamos para a física, da física desceríamos para a lógica, da lógica desceríamos para a gramática. Por quê? Porque sabendo os princípios e as causas de tudo, entenderíamos muito mais facilmente as ciências que vêm abaixo, até a ínfima, que é a gramática. Mas é tal nossa debilidade intelectual que temos de começar pelo mais fácil. E o mais fácil é a gramática. Sucede, porém, que a gramática ela não é capaz de entender-se a si mesma por si mesma, senão que precisa das noções da lógica. Então começamos por estudar gramática, mas ainda não a entendemos bem. É preciso chegar à lógica para voltar a ela numa circularidade ou espiralidade para entender então agora mais perfeitamente a gramática. Mas isto tampouco é suficiente. É preciso chegar à metafísica para entender perfeitamente a lógica, para entender perfeitamente a gramática. Eis a circularidade do nosso modo de conhecer. Não se trata da circularidade do kantismo, do alemão Kant, Immanuel Kant. Essa circularidade, a do kantismo, é enfermiça. Ela é como o Ouroboros. O Ouroboros é aquela serpente ou monstro que devora a própria cauda. É uma circularidade infernal, né? É uma circularidade, no caso do kantismo, é uma circularidade solipsista. A doutrina de Kant desliga, separa o nosso pensamento, a nossa inteligência, separa-o da realidade. Há um fosso intransponível entre a inteligência e a realidade na doutrina de Kant. Não é desta circularidade infernal de Ouroboros a que me refiro. Refiro-me a uma circularidade que tem saída. Não é o monstro comendo, devorando sua própria cauda. Há uma saída, mas é circular. E o nosso conhecimento das coisas fica como que coberto por certo véu. Nunca é perfeito. Nunca é perfeito. Pois bem, o primeiro passo para aquele que quer falar ou ensinar como deve ser nossa vida intelectual é tentar mostrar a quem o ouve, a quem o escuta, que a nossa inteligência é a mais débil, é a ínfima das inteligências.
que nossa inteligência não consegue entender a realidade senão circularmente, helicoidalmente. Que nossa inteligência, por mais que se esforce, sempre estará como que obscurecida por véus que a impedem de compreender perfeitamente a realidade. Isso para não falar de Deus, mas isso compartilhamos com os anjos. Só se pode conhecer a Deus, trate-se do homem, trate-se do anjo, se chega à beatitude eterna pela salvação. Só ali é que se poderá conhecer a essência de Deus. Não estou, portanto, falando de Deus. Estou falando da realidade em geral e do que é possível, de que nos é possível conhecer de Deus nesta vida, ainda que sem conhecê-lo por sua essência. Pois bem, então a primeira coisa que se deve mostrar é que não somos anjos. Ao contrário da fenomenologia de Husserl, ou de outras doutrinas, que em sua epoque supunha que tivéssemos certa intuição das essências, que nos fosse possível certa intuição das essências, contra doutrinas que tais, como esta, há que dizer que não, que nossa inteligência é débil, que nosso intelecto é o ínfimo dos intelectos, que nosso modo de conhecer é circular, é helicoidal, é espiralado, e que a realidade sempre se nos mostrará como que encoberta por certo véu, como que obscurecida. Pois bem, diante disso, se quem me escuta está convencido disto, é preciso, então, dar um segundo passo e mostrar que, para que, dentro das nossas possibilidades, na medida de nossas possibilidades, dentro dessa circularidade por trás destes véus de que falei, é-nos sempre necessário, exatamente porque não somos anjos e porque não captamos intuitivamente a essência das coisas, ir do mais claro para o mais obscuro. Agrada-me muito um quadro de Rembrandt, né? Não sei pronunciar, é holandês, chamado O Filósofo em Meditação. É muito bonito este quadro, né? Está o filósofo meditando com a cabeça meio agachada, meio abaixada, entra pela janela que está a seu lado uma luz muito forte, amarela, é a luz divina, né? É a luz da sabedoria que entra pela janela, mas ele ali, meditando, vai do mais claro, através de uma escada de caracol, até o mais obscuro. Ou seja, ele volta à mesma fonte dessa luz, indo do mais claro para o mais obscuro, e o mais obscuro para nós é Deus mesmo. É um magnífico quadro esse do grande pintor holandês. Tenho especial carinho por este quadro. Pois bem, é isto mesmo o que devemos fazer em nossa vida intelectual. Sabendo-nos pequenos, sabendo-nos débeis, no entanto, temos de desbravar a selva da realidade, indo, porém, como não é próprio a nós uma inteligência racional, uma inteligência temporal, uma inteligência diacrônica, uma inteligência débil, ela precisa ir do mais claro para o mais obscuro. Toda vez que se tentou partir do mais obscuro para o mais claro, deu-se em nada, deu-se em doutrinas filosófico-científicas frustradas. Pois bem, mas ademais desta constatação, sabemos, obviamente, que contrariamente aos anjos, uma vez mais, nós temos de progredir de embrião a bebê, de bebê a infante, a criança, de criança a adolescente,
de adolescente a jovem, de jovem a adulto imaduro, de adulto imaduro a adulto mais maduro, até que chega a velhice. Até que chega a velhice. Dizia Platão, com sabedoria, dizia que não se é filósofo antes dos 50 anos. Eu sempre, aliás, outro parênteses, sempre o repeti, ninguém é filósofo antes dos 50. E, no entanto, temos aqui, é uma honra para mim tê-lo por aluno e por amigo, Daniel Scherer, né, que acaba de lançar seu magnífico livro, A Raiz Antitomista da Modernidade Filosófica, né, que aos 32 anos já o é, ou pelo menos já pôs o passo dentro da filosofia, já é um filósofo. Ainda tem muito que crescer, mas já esse seu primeiro livro já é livro de gente de mais de 50 anos. Pois bem, o fato é que, afora exceções como a de Daniel Scherer, nós temos um longo caminho que percorrer. Outra constatação que devemos fazer, na segunda aula deste breve curso voltarei a isto, é que tampouco somos Santo Tomás. Somos Santo Tomás. Santo Tomás, aos 20 anos, já era um teólogo. Aos 30, escreveu o comentário A Sentença de Pedro Lombardo, uma coisa desta, 29 anos, creio. Em 27 anos de vida, ele escreveu mais que todo mundo junto. Isso é uma exceção, isso é um privilégio divino. Foi Deus quem lhe deu este privilégio, foi Deus quem o cinzelou para que fosse assim. Nós não somos assim. Nós não somos assim. Nós não somos Santo Tomás de Aquino, nem muito menos anjos. Nós temos de percorrer um longo e árduo caminho que vai desde a infância até a velhice. Pois bem, exatamente por isso, porque temos de partir da infância até a velhice, veja, estou criando um cenário ideal, né? A minha vida intelectual mais propriamente dita, ela só começou aos 46 anos, né? Sou muito tardio, voltarei a falar disso. Mas o ideal é que se comece desde a infância. Digo-lhes isso a vocês que são pais. Desde a infância. E desde a infância nós temos um caminho que percorrer, outra escada que galgar, vários degraus que galgar. E por onde se começa? Qual é o primeiro degrau? O primeiro degrau é o que eu chamo, é o que Aristóteles chamava poética, e é o que eu chamo arte do belo. A arte do belo, que não é só a poética, não é só a literatura, é a literatura e o teatro, sim, mas é também o cinema, é a música, é a dança, é a pintura, é a escultura, é certa arquitetura. Este é o primeiro degrau. O que faz a arte do belo? A arte do belo nos faz propender à verdade. Ainda não nos dá a verdade, mas nos faz propender à verdade. Num magnífico estudo do Giovanni Reale, em sua História da Filosofia Antiga, uma magnífica passagem de Giovanni Reale, diz ele que as Odisseias de Homero, contrariamente ao que se deu com as Odisseias de outras civilizações, como a epopeia chamada Gilgamesh, contrariamente a essas epopeias, as epopeias homéricas tinham começo, meio e fim, tinham causalidade, tinha verossimilhança, verossimilitude. E é exatamente a verossimilhança, a verossimilitude, o que faz que a arte do belo, esse conjunto de artes, nos façam propender à verdade. De modo que as epopeias homéricas, a Ilíada e a Odisseia, contribuíram grandemente para o surgimento de nada menos que a filosofia na Grécia. É por isto, é porque a arte do belo nos faz propender à verdade. E o ideal é que comecemos a ter contato com a boa arte do belo, há de ser boa.
Ela não nos pode conduzir ao mal. De nada adianta que um poeta seja grande se ele faz um louvor a Satã, por exemplo. É preciso que seja bom. Bom, não vou entrar em detalhes, mas o fato é que nesse primeiro degrau, o degrau da arte do belo, propendemos a verdade. E ao fazê-lo, ao propender a verdade, estamos propensos a dar ouvidos ao retórico. Agora é o segundo degrau, é o degrau da retórica. Pois bem, se a arte do belo faz propender ao verdadeiro, o que faz a retórica? A retórica faz suspeitar a verdade. A arte do belo faz propender a verdade, faz tender a verdade. A retórica faz que se suspeite a verdade. Então, aquele bem formado pela arte do belo passará a, graças à retórica, que é o segundo degrau, é a segunda de nossas artes, passará a suspeitar a verdade. Se ele, porém, já suspeita a verdade mediante a retórica, ele está aberto agora ao próximo degrau, ele pode galgar o próximo degrau. Que próximo degrau é esse? É o degrau da dialética utópica. E o que faz a dialética utópica? Se a arte do belo nos faz propender à verdade, se a retórica nos faz suspeitar a verdade, a dialética utópica nos faz alcançar a opinião mais provável. O que é alcançar a opinião mais provável? Diante de dada coisa que não se conhece, há duas opiniões. Isto é o que se chama dilema, de dois. Eu tenho dupla possibilidade quanto a certa coisa. A dialética utópica nos ajuda a alcançar aquela probabilidade, aquela opinião que é a mais provável. Mas veja, como ainda estamos no campo da opinião, conquanto nos agarremos, graças à dialética, firmemente à opinião mais provável, ainda temos certo receio de que seja a outra opinião a que está certa. Ou seja, em outras palavras, não temos ainda certeza. Mas aquele que aprende a alcançar, mediante a dialética ou a tópica, a opinião mais provável, pode galgar agora o outro degrau. É o degrau da lógica. Pois bem, se a arte do belo fazia propender a verdade, se a retórica fazia suspeitar a verdade, se a dialética fazia ter a opinião mais provável quanto à verdade, a lógica ensina-nos a alcançar a verdade. E se somos senhores da lógica, sabemos alcançar a verdade. E saber alcançar a verdade é saber alcançar a ciência. Pronto. Eis o último degrau. Estamos no terreno da ciência ou filosofia, cujo ápice, como disse, é a metafísica. Então temos toda a ordem de estudos que vai da gramática, passando pela lógica, depois temos a física, depois temos a química, depois temos a biologia, depois temos a psicologia ou antropologia, depois temos a ética, a econômica, a política e alcançamos a metafísica. O próximo passo é a ciência revelada ou teologia sagrada. Pois bem, mas vejam que longo caminho. E vejam, senhores pais, a importância de que se comece na infância este longo caminho, esta longa escada. Vejam por que Platão dizia que não se é filósofo antes dos 50. Vejam a imensidão de degraus que há por galgar. Daí, repita-se a importância de começar, e começar bem. Deixar entrar a má arte em casa é obstaculizar a própria ascensão nessa escada de seus filhos. E nós mesmos, que já somos mais velhos,
Nós que começamos essa ascensão pela escada já em idade mais madura, qualquer que seja, nós mesmos não podemos deixar-nos contaminar da má arte. Deixar-nos contaminar da má arte é obstaculizar-nos, outra vez, repito, esta ascensão. Temos de despojar-nos de nossos vícios, né? Temos de despojar-nos de nossos erros, de nossos equívocos. E uma das coisas principais para quem quer começar uma vida intelectual saudável e galgar todos esses degraus é despojar-se de início da má arte. A má arte polui o intelecto. A má arte polui a alma. A má arte, em vez de fazer propender à verdade, faz propender à falsidade. Então, despojemo-nos de nossos mau gostos. Despojemo-nos de tudo isso para poder subir firmemente o primeiro degrau e passar ao segundo, que é o da retórica. Vejam, creio que dei um quadro suficiente da trajetória da escada que nos leva à metafísica e depois à teologia sagrada, que são ciências divinas. Tanto a metafísica como a teologia sagrada são ciências divinas. Ambas são teologia, ambas são ciência de Deus. E vejam, esta longa trajetória já nos deve, de si, ensinar-nos uma coisa. Se queremos galgar essa longa escada, se queremos galgar esses numerosos degraus até atingir a sabedoria é a metafísica e depois a teologia sagrada, aí é que está a ciência em sentido estrito, é na metafísica, estritíssimo. Se queremos fazer, temos de relembrar o que nos dizia o Concílio de Trento com relação aos nossos inimigos. Claro que o objetivo final, o fim último do homem, o nosso fim último, não é alcançar a teologia sagrada, é salvar-se, é alcançar a beatitude eterna. Quando? Conhecendo a Deus por essência, conhecendo a Deus, que é a causa de tudo, conheceremos a tudo como causado por Deus. É a ciência perfeita, num só átimo. Já não será racional, mas enquanto estamos nesta terra, a par de salvar-nos, que é o principal, e se queremos galgar a escada que conduz à sabedoria, vale para esta ascensão intelectual o mesmo mutatis mutandis, com todas as diferenças, vale o mesmo que vale para a nossa salvação. Ou seja, considerar que temos 3 inimigos. O demônio, o que é óbvio, a carne, o que é óbvio, mas aquilo que não é tão óbvio, o mundo. O demônio, a carne e o mundo são nossos 3 inimigos. Então, o princípio salutar, o princípio de uma vida intelectual salutar é dar as costas ao mundo. Entenda-se bem, hein? Não estou dizendo que devamos dar as costas a necessidade de lutar pela realeza de Cristo, a necessidade de lutar pela doutrina cristã na sociedade, tudo isso é necessaríssimo. Mas digo que devemos dar as costas para as distrações do mundo. Aquilo que, em vez de, como a boa arte, fazer-nos propender à verdade, faz-nos deleitar-nos com falsidades, com ouropéis. O que é o ouropel? O ouropel é o falso ouro. Ele brilha como ouro, mas não é ouro, é ouropel, é o falso ouro. Assim também, o mundo nos dá luzes, nos dá brilhos, nos dá atrações, nos dá televisões, nos dá coisas que nos desviam da ascensão à sabedoria que se alcança mediante esta árdua, larga, mas, como direi na segunda aula, reconfortante, muito reconfortante escada que conduz à sabedoria. Temos 3 inimigos. E, quanto à ascensão
a sabedoria pela escada que começa na arte do belo, o principal são as atrações, os brilhos, os oropéis, os falsos ouros do mundo. Se lhes dermos as costas, já estamos com o princípio da ascensão. É aí o momento de pôr o pé na boa arte do belo, que é a que faz propender não só à verdade, mas também ao bem. Até a nossa segunda aula.